Somos gratos, ó Pai, pela salvação, somos gratos pelo amor inigualável, pelo amor, Senhor, que não há como medir, do teu amor na cruz do Calvário, revelado pelo teu Filho Jesus Cristo, para nos salvar. Toma, Deus, na tua mão a necessidade de cada um dos teus filhos, toma a direção desse trabalho, cada necessidade e carência sejam supridas pela bondade e misericórdia do Senhor. Deus, toma nas tuas mãos a vida, Senhor, dos que terão oportunidade, os louvores entoados, tua palavra linda, a palavra que será ministrada, que tudo, ó Deus, seja para a glória do teu santo nome. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, mas cumprimenta teu irmão aí com a paz do Senhor. Amém. O diácono Moalia vai louvar o Senhor com 2 hinos da nossa harpa. Logo na sequência, o pastor Gerson Micalix vai ler a palavra introdutória nessa noite. Amém. O diácono Moalia louvando o Senhor. Na sequência, pastor Gerson fazendo a leitura introdutória. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hino de número 526 da nossa harpa cristã. Esperando. Nosso organista. Era nosso organista.
442. Quatrocentos e 42. A paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar em pé, a fim de lermos a santa, eterna, inerrável e bendita palavra de Deus. Vamos ler aqui, na carta do apóstolo São Paulo, primeiramente aos irmãos de Roma, e na extensão para nós também. Glória a Deus. No capítulo de número 8. Do versículo 1 até o versículo 17. Eu estarei lendo em voz bem alta, audível, os de números ímpares, em voz um pouco mais baixa, juntamente com a igreja, os de números pares. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Esse é o título desse capítulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, todos nós juntos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Esse capítulo é muito interessante, amados. Eu estava lendo o testemunho de um ex-sacerdote católico, que ele foi orientado no seminário, enquanto estudava lá para ser padre, de que não lessem a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, porque foi a leitura desta carta que fez com que o monge dominicano Martinho Lutero conhecesse a salvação mediante a graça e não por obras. E assim, então, ele foi salvo e nós somos oriundos, então, da reforma protestante. Ele que estava a ler a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Vamos agora orar, e neste momento, aquele que tiver uma necessidade, levanta sua mão e com fé nós vamos entregar cada pedido ao trono da graça, ao Pai, em nome de Jesus, e assim o Espírito Santo estará confirmando a resposta. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, primeiramente, por essa salvação inefável, pelo dom inefável, Senhor, por esse presente, que é salvação através da graça, Senhor, não por méritos humanos, mas tão somente pelos méritos de Jesus Cristo, que pagou o preço de um modo cabal, de um modo total, ali na cruz do Calvário. Pai glorioso, e como filhos teus, filhos da luz, amados do Senhor, que recebemos perdão, aqui estamos reunidos, Senhor, para te agradecermos mais uma vez, para glorificarmos o santo e bendito nome de Jesus, o nosso querido eterno Salvador, e também para louvarmos e engrandecermos, ó querido Deus, a Ti, ó Pai,
ao nome de Jesus, e também ao Espírito Santo. Agora queremos, Pai, em nome de Jesus, rogar em favor de todas as mãos que estão levantadas, Senhor, que Tu sabes o pedido individual de cada um, se é por si ou por alguém outro, Pai. Querido Senhor, o Teu Santo Espírito está aqui em nosso meio, para levar as nossas orações a Jesus, que está sentado à direita de Deus, ao Pai, intercedendo por nós. Pai querido, e pela fé nós já tomamos posse da resposta às orações de cada um. E querido Senhor, também te pedimos, na continuação deste culto, que o Teu Santo Espírito possa encontrar lugar na vida de cada um de nós, a fim de que Jesus Cristo possa ser exaltado e glorificado. Querido Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos dar seguimento ao nosso trabalho, nosso culto dessa noite. Irmão, nós queremos justificar a ausência do nosso pastor presidente, o pastor Jander, está em Manhuaçu, atendendo a solicitação ali do pastor Romerito. O pastor Romerito é um grande auxiliador da obra missionária, e o pastor Jander não podia deixar de atendê-lo na demanda, na necessidade ali da igreja, e por isso a questão dele estar ausente. Mas o Senhor Jesus está presente também, e Ele usa os vasos da maneira que Ele quer. Amém? Nós queremos receber os nossos visitantes que estão nos honrando nessa noite. Você que nos visita pela primeira vez ou segunda vez, eu queria que você desse um sinal para que nós possamos lhe conhecer. Ali tem um jovem. Deus lhe abençoe, meu querido, seja bem-vindo. Ali uma irmã também. Deus te abençoe, minha querida, seja bem-vinda, em nome de Jesus. A igreja, como que se sente alegre, em receber os nossos visitantes? Vamos todos dizer um amém bem forte, recebendo eles em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Alcimar, tem liberdade para nos estar passando a palavra de Deus, e no final nós temos um aviso importante, irmãos, As crianças, a irmã Raquel está pedindo que suba, acompanhe a nossa irmã Raquel, que vão estar ensaiando para a apresentação ali quinta-feira. Quinta-feira tem um mistério aí, depois no finalzinho eu falo direitinho para vocês o que vai acontecer na quinta, tá? Eu vou ganhar um puxão de orelha, pastor? Eu não costumo desobedecer o pastor, não, mas a irmã Eunice está aí, Tia Anice, cadê Tia Anice? Eu vi ela chegando? Ah, está ali. Tia Anice, nós vamos ter que desobedecer o chefe, O pastor não queria que fizesse nada do aniversário dele, mas fica feio, Quinta-feira o pastor completa mais um ano de vida, e nós não podemos deixar passar batido. Então, quinta-feira, irmão, vocês não faltam. Quinta nós vamos adorar a Deus, vamos ter um culto abençoado, mas vamos oferecê-lo em gratidão pelo aniversário do nosso pastor, tá? No final vai ter uma janta, vai ter um mistério aí, vai ser bom. Se eu fosse você, eu vinha, não porque vai ter as situações no final, mas porque Deus está presente. É culto de milagre, é culto de bênção, é culto de vitória, e também vamos agradecer a Deus pelo nosso pastor que Ele nos deu. Amém? Vamos ficar de pé e receber o nosso pastor vice-presidente, em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Pastor Alexandre deixar para o final, mas não aguentou. Irmãos, graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo 1 do livro de Jeremias. Glória a Jesus. Como diz hoje, nós vamos andar em águas mais rasas, não é isso? Mais na beirada da praia. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1, e os irmãos, juntamente com o pastor Alexandre mesmo, os irmãos lê outro. Vamos ler até o versículo de número, deixa eu ver aqui, até o 12. Diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá,
até o fim do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém? Amém. Os irmãos que ficaram de pé podem sentar. Nós não vamos orar outra vez, que já oramos, não é isso? E a oração já tem valor, né? Anote essa palavra aí, é o último versículo, né? Jeremias viu o quê? Uma vara de amendoeira. E Deus disse: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que os irmãos entendem a palavra velo? Guarda, vigia, não é isso? Não é isso? Guardar, vigiar, observar. E eu confesso, irmãos, que eu já li esse texto em outro lugar, já preguei isso em outro lugar. Não vou dizer que preguei a mesma palavra, porque sempre prega diferente, né? Mas eu observando por que Jeremias viu, naquela hora tão importante da sua vida, uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Será que ele não poderia ter visto outra coisa? Não é? Indagação nossa. Agora, para os irmãos terem uma ideia, eu notei alguma coisa aqui, porque a mente não consegue lembrar tudo, né? E mesmo notando, a gente tem hora não consegue ler o que anotou. Meio apressado, no Velho Testamento, por exemplo, vamos à introdução aqui. No Velho Testamento, existia 3 tipos de ministério. Deus usava um tríplice ministério para falar com o povo. Era o rei, o sacerdote e o profeta. Os reis, naturalmente, todos eram da tribo de Judá. Provavelmente da descendência de Davi, né? Tinha que manter aquela linhagem, não podia, era uma coisa hereditária. Não poderia ter uma coisa diferente. Então, os reis, eles tinham o dever de defender o povo, defender a nação. E quando o rei se corrompia, se dava idolatria, feitiçaria, como nós temos casos de alguns, a nação também se corrompia e apostatava de Deus. Alguns reis, Deus tratou com eles severamente. O sacerdote, por exemplo, todo sacerdote teria que ser da tribo de Levi. Não quer dizer que todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote teria que ser da tribo de Levi. E o interessante é que os irmãos sabem disso, já foram falados outras vezes, só para lembrar os irmãos, quando Deus introduziu o povo de Israel, que saiu do Egito, na terra de Canaã, eram 12 tribos, então Deus repartiu a terra com 11 tribos. Sendo que, na verdade, 2 tribos tinham ficado do outro lado, antes do rio, não é isso? Do rio Jordão. De maneira que, então, na terra entrou 9 tribos e meia. E a terra foi espalhada entre eles.
A tribo de Levi, Deus disse que não iria dar a eles possessão, eles não teriam herança, porque o Senhor seria a sua herança. Imagine que herança preciosa a tribo de Levi tinha. E podemos dizer, por que a tribo de Levi teve essa herança tão preciosa que é Deus? Porque, irmãos, se nós olharmos o trabalho do sacerdote, era um trabalho muito difícil. Não era fácil como alguém pensa, não. O trabalho do sacerdote, até eu disse, irmãos, um dia aqui, era um trabalho que poderia custar a sua própria vida. E, inclusive, na escola dominical desse trimestre, nós estamos estudando sobre o tabernáculo, né? Então, nós vemos que os levitas tinham várias funções na casa de Deus. Desde carregar aquele altar que era pesado, carregar as cortinas, carregar a cobertura, quando o tabernáculo mudava de local, cada um tinha uma função. A função daquele que carregava a cortina, ou as estacas, ou o altar, não era inferior ou superior à função do sacerdote. E nem o sacerdote também tinha uma função superior. Cada um estava servindo a Deus na posição que Deus havia chamado. Então, como eu disse, todo sacerdote era levita, mas não era todo levita que era sacerdote. Eles tinham outras funções a serviço da casa de Deus. Assim como o irmão que canta é um levita, a irmã que limpa a casa é uma levita, o irmão que, cuida do poço aqui de batismo, o irmão que cuida da limpeza ou qualquer outro trabalho na igreja, ele é um levita, está a serviço da casa de Deus. Como o pastor também é um levita, como os obreiros também são levitas da casa de Deus. Cada um em função diferente, né? E agora, o profeta. Era o rei, o sacerdote e o profeta. O sacerdote não havia uma tribo especial. Aquela tribo, essa era a tribo dos profetas. Não. O profeta poderia ser escolhido por Deus, de qualquer tribo. Entendeu? O profeta era escolhido de qualquer tribo. Jeremias provavelmente era da tribo de Benjamim. Ele estava num lugar onde os irmãos estavam reunidos, o sacerdote, o povo, reunido orando. Era um lugar onde funcionava, vamos dizer assim, uma casa, um local de oração, um local de preparação. É como no tempo de Eliseu tinha rancho de profeta, no tempo de Samuel também já tinha, não é? Como se fosse escola de profeta, e Jeremias estava ali. Essa expressão que Jeremias diz, eu sou uma criança ou um menino, não quer dizer que ele era um adolescente de 8, 9 ou 11 anos, não. Provavelmente Jeremias deveria ter de 18 a 20 anos de idade. Então ele era jovem. Para assumir uma posição de profeta de uma nação, presta atenção, não era profeta de um povo, de uma igreja, não. Era o profeta de uma nação. Ele considerava ainda aquém da capacidade de responder por uma responsabilidade tão grande. Então ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança, porque Jeremias sabia a responsabilidade de um profeta. O sacerdote tinha a função de pegar a queixa do povo e apresentar a Deus. Ele era um intermediário do povo a Deus. O profeta era um porta-voz de Deus para o povo. Então, as funções eram diferentes, de muita responsabilidade. O profeta, ele não poderia falar de si mesmo. Ele tinha uma responsabilidade e tinha que ter o seu ouvido afinado para entender a voz de Deus, para transmitir ao povo a qual era o desejo de Deus para o povo. Existia, por exemplo, 3 tipos de profecia. A verbal. Por quê? Nós lemos aqui, assim diz o Senhor. O Senhor manda dizer assim, ouve a palavra do Senhor. Então era uma expressão verbal do profeta chegar e apresentar ao povo, dizendo, assim diz o Senhor. Ouve, ó Israel, a palavra do Senhor. Então essa era uma forma verbal dele transmitir o que Deus falava com ele para a nação. Segundo, era uma forma pactual. O que é? Deus usava algumas coisas, algum acordo, algum exemplo para trazer ao povo uma mensagem de esclarecimento. E, em terceiro lugar, Deus usava símbolos. Mensagem por meio de simbologia, de alegoria,
Então Deus falava com o povo através de símbolos. Jeremias foi muito usado nessa expressão. Deus mandou ele enterrar um cinto, depois mandou ele tirar o cinto, tinha apodrecido. Deus levou ele na casa do oleiro, Deus mandou depois quebrar o vaso, que não prestava. Jeremias foi muito usado nessa expressão. Mas tudo bem, foi um grande escritor, escreveu 2 dos grandes livros dos grandes profetas. Escreveu um livro que tem o seu nome, o título do seu nome, e escreveu Lamentações. E quando eu estava orando ali, eu estava lembrando, os judeus, os rabinos, usavam muito agrupar um grupo de 5 livros, outros 5, porque eles gostavam muito disso, igual o Pentateuco, né? Que a palavra vem dizer 5. Tinha um outro conjunto de livros, de 5 livros, que incluía o livro de Esther, o livro de Ruth, o livro de Cantares e o livro de Lamentação. O outro livro eu não estou lembrando se é Eclesiástico, o que é. Então, no livro de Cantares, eles acreditavam assim, que Cantares era um livro, o cântico da igreja remida chegando nas bodas do Cordeiro. É considerado o cântico dos cânticos, a igreja cantando para o Senhor e o Senhor respondendo à igreja, vice-versa, era uma efetividade, uma troca de amores. Já o livro de Lamentações representa-se o choro da igreja que ficou no arrebatamento. Enquanto a igreja que foi arrebatada canta o Cantares, o cântico dos cânticos, ao mundo, a igreja que ficou aqui na terra vai chorar as lamentações de Jeremias. É um pouco sério. Então, eu estou dizendo isso por quê? Na verdade, Jeremias foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Depois, se o tempo sobrar e Deus me abrir a mente, voltarei falando desse assunto. Mas vamos falar um pouquinho da vara de amendoeira. Porque a gente fala na amendoeira, mas talvez não consegue entender o significado da amendoeira. O livro de Amós fala, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, né? São árvores que tinham alguma simbologia. Deus, quando ele mandou fazer as pedras do tabernáculo, ele escolheu as madeiras que usava, que era uma madeira resistente e leve. Aqui, quando Jeremias vê uma vara de amendoeira, Deus falou, Jeremias, você está vendo alguma coisa? Ele disse, eu estou vendo. O que você está vendo? Ele disse, uma vara de amendoeira. Mas o que era a vara de amendoeira? Para um profeta que estava sendo convocado por Deus, para ser colocado entre a nação, entre as demais nações. Jeremias foi um homem usado tremendamente por Deus, e por que não dizer, pregou numa época muito difícil, porque, irmãos, uma das piores coisas que existe, é quando você prega para alguém, e alguém não dá ouvido. Não sei se os irmãos já tiveram o desprazer de conversar com uma pessoa, enquanto você está conversando, a pessoa está aqui no celular, ou conversando com outro, ou lendo, você está me ouvindo, ou você está prestando atenção em outra coisa? Então, uma das piores coisas é conversar com uma pessoa que não nos dá atenção. Eu imagino que é assim. E Jeremias, ele pregava para um povo que não dava ouvido, não acreditava no que ele falava. E ele chegou a dizer, eu teria vontade de chorar e lamentar, entrar no meio de uma caravana que vai para o deserto, sumir para ninguém me ver, porque ele dizia, eu prego uma coisa séria, eu sei que Deus vai trazer um juízo sobre esse povo por causa da sua desobediência, e eles não acreditam. Então eu acredito que Jeremias foi um profeta que sofreu bastante. Mas então Deus, chamando ele para uma incumbência tão grande, pergunta, Jeremias, você está vendo alguma coisa? Ele disse, estou vendo, Senhor. O que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. E o Senhor falou, viste bem, porque Deus tinha mostrado a ele exatamente uma vara de amendoeira. Mas o que significaria a vara de amendoeira? Para os irmãos terem uma ideia, a amendoeira, esse tipo de amendoeira, ela era muito propícia na Ásia, na Índia, né? Era mais da Índia, e provavelmente a sua semente caiu no mar, e as ondas levavam, e elas nasciam muito em litorais. Diz alguns pessoas que mexem com botânica que a planta, depois de plantada a semente, ela demora até 12 anos para dar fruto. Vamos ver que tem, não estou falando material mesmo, mas tem um canal espiritual, né? A pessoa quer dizer que não é que ele converte hoje e amanhã está dando fruto pregando. A semente demora até 12 anos a dar fruto. Depois que começa a dar fruto, ela dá fruto até 50 anos dando fruto. Não para de dar fruto.
Então, o que quer dizer? Porque eu entendo que a vara de amendoeira, ela falava de liderança. Deus estava colocando na mão de Jeremias uma autoridade de liderança. Ele seria o líder, o conselheiro espiritual da nação de Israel. Numa época de crise, de apostasia, Deus então levantava Jeremias para ser um homem que tinha a liderança. Não existia então outro profeta escolhido por Deus a não ser Jeremias. Como apareceu alguns outros falsos profetas, não existia outro escolhido por Deus no tempo de Jeremias. Ele foi o único profeta a quem Deus falava e falava com a nação. Sabe por quê? Porque ele falava com o povo, mas falava com o rei também. E agora, mas o que eu quero dizer com isso? Irmãos, agora vamos dar uma voltinha lá no livro de Números. Lá no livro de Números. Se o irmão puder nos ajudar e colocar na tela capítulo 16, se não puder, nós vamos ler aqui. Eu não digo, João, que vou tomar todo o tempo, não. Mas vamos abrir a Bíblia no capítulo 16 do livro de Números. E nós vamos ver ali um fato que aconteceu. Por quê? O povo de Deus, irmãos, presta atenção, o povo de Deus, sempre ele foi ameaçado por um inimigo maior que quer ver a derrota e a desgraça do povo de Deus. Não foi diferente quando o povo de Israel estava caminhando no deserto sob a liderança de Moisés. Não foi diferente. O Satanás, o diabo, usou o faraó até para matar a criança e muita coisa mais, mas não conseguiu exterminar a nação. Ele não conseguiu. E o povo, quando saiu do Egito e começaram a peregrinar para o deserto, vamos ver no capítulo 16, versículo 1. Ali fala, e Coré, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, era da descendência de Levi, da tribo que Moisés era, da tribo que Arão era, da tribo que tinha o sacerdote. Isso aí é muito no âmbito espiritual, isso aí é muito forte para nós, né? Da tribo de Levi, tomou consigo Dotã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Vê o versículo 2, por favor. E levantaram-se perante Moisés, com quantas pessoas? 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Deixa parar, depois nós vamos ler os versículos do capítulo 16. Observar aqui, Coré, Dotã e Abirão, esses homens conseguiram fazer uma conspiração no deserto e conseguiram o apoio de 250 dos maiorais. Pode ver que não era gente pequena, não. Dos príncipes eram homens de posição, era dos maiorais. Eles conseguiram 250 homens de posição, de peso. Interessante que esses homens de peso surgiram no deserto, mas lá no Egito eles não apareceram, né? Entendeu? De posição, maiorais, eram príncipes, mas no deserto, lá no Egito eles não apareceram. Quando o chicote de Faraó trabalhava, eles não eram maiorais. Quando o povo era oprimido, era maltratado, apanhava, tinha que trabalhar serviço pesado, eles não apareceram. Mas quando o povo caminhava sobre uma liderança espiritual, apareceram os maiorais, apareceram os príncipes, apareceram os conselheiros. E sabe o que eles fizeram? Eles levantaram contra a liderança de Moisés. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é escolha. Os irmãos estão entendendo. Deus escolheu Jeremias, mostrou a vara de você é escolhido. E agora eles levantaram contra a escolha de Deus. Moisés não estava ali porque queria. Moisés estava ali porque Deus o escolheu. Não é, ele não queria estar ali. Eu tenho certeza que ele, diante daquela multidão queixosa, que clamava, reclamava. Olha, aquele povo no Egito comia comida estragada, passada. Apanhava e sofria, tinha que produzir. Lá no deserto, comendo maná. Maná é frutinha, dizer, o que é isso? Quando eles viram pela primeira vez no deserto, olharam e disseram, maná. Moisés perguntou, o que é isso, Moisés? Moisés dizia, isso é o pão que o Senhor te deu, é o pão que os anjos comem no céu. E então eles comeram.
40 anos aqui no deserto. Uma época a Bíblia fala que eles tiveram fome, desejo de comer carne. Irmãos, eu me maravilho com Deus, sabe por quê? Porque Deus, Ele supre todas as nossas necessidades e ansiedades. O povo disseram: Senhor, Moisés, nós queríamos comer carne, o maná está muito bom, tem gosto de mel, tem gosto de bolo, fazemos outros preparos com ele, mas nós tínhamos vontade de comer um pedacinho de carne. Moisés falou com Deus, Deus falou: Moisés, fica tranquilo. No outro dia, entre uma tarde e a outra, o arraial estava cheio de codornizes, e eles comeram e fartaram. Sabe por quê? Porque Deus cuida do seu povo. A Bíblia fala que os filhos de leões clamam, passam necessidade, mas os que confiam no Senhor não tem falta de nada. Né? Então, outra coisa, vocês acham que Moisés escolheu Arão porque era irmão dele? Nada disso. Moisés falou: Deus, eu não sei falar, eu sou meio gago, eu tenho uma dificuldade de pronunciar, mas Moisés tinha muita cultura, ele não era leigo, não, ele tinha muita cultura, ele tinha dificuldade de pronunciar, ele não tinha uma boa dicção, talvez igual eu. Mas Deus falou assim: Moisés, não tem problema, eu sei que Arão, teu irmão, é um bom orador, e ele está vindo no campo, vai encontrar com ele, porque eu colocarei ele entre você e Faraó. Então, Moisés não escolheu Arão porque era parente dele, não. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu, não é? E quando Deus escolhe, sabe o que acontece? Ele defende a pessoa que ele escolhe. Quando Deus escolhe, não precisa bater no peito dizendo: se tocar em mim vai cair porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um profeta, eu sou uma profecia. Não precisa, porque é Deus que responsabiliza por defender aquilo que Ele escolheu. Irmão, a escolha de Deus é uma coisa tremenda. A escolha é uma coisa tremenda. Então, nós vamos ler agora qual é o outro versículo. Ajuda aí, irmão, 19. Vamos ler até o versículo 20. Depois vou ler 19. 16, 19. Isso, obrigado. Olha lá. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Olha que coisa séria. A porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Versículo 20. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, o versículo para nós, 27, por favor. Eu estou adiantando porque depois... 27. Vamos ler lá? Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e as suas crianças. O 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. Entendeu? 29. Se esses morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. O 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. 31, por favor. E aconteceu que, acabando de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. 33. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Meu Deus. Irmãos, obrigado. Observar aqui, que coisa mais difícil. Coré conseguiu juntar 250 homens, esses três, juntaram 250 dos maiorais, que eu disse que não apareceram no Egito, só apareceram no deserto, né? Tem muita pessoa, irmão, que aparece para criticar o que você faz, mas não faz o que você faz.
Tem pessoa que vê o trabalho do ciclo de oração, ele critica, mas ele não faz. Tem pessoa que vê o trabalho de criança, ele critica, mas ele não faz. Tem pessoa que vê o trabalho da mocidade, ele critica, mas ele não faz. Tem pessoa que vê o trabalho de um obreiro, ele critica, mas ele não faz. E esses não estão do lado de fora, não. Esses estão aqui dentro. É meio forte, né? É um pouquinho de pimenta, né, pastor? O pastor eu sempre passa o azeite, se que é pimenta. Depois de terça-feira ele passa o azeite, não se preocupa não. Então é o seguinte, é uma realidade, irmão. É uma realidade. Sabe por quê? O que eu quero dizer, a pior coisa na vida de um crente é a murmuração. A pior coisa na vida do crente é colocar o defeito e não corrigir os seus próprios defeitos. O que diz a Bíblia no Salmo 119, versículo 9? Como purificará um jovem o seu caminho? Observando-o, conforme a tua palavra. Então a Bíblia, Tiago diz que ele é como um espelho que mostra os nossos defeitos, mas não mostra o defeito do outro. Se eu quero andar na presença de Deus, melhorando a minha vida, eu não preciso corrigir o pastor Alexandre, cada um de nós temos que nos corrigir. E outra coisa, irmão, aquele povo que estava no deserto, o diabo levantou essa congregação, eu calculo ali, pastor Alexandre, uns 300 homens, que era os 250, mais os 3 líderes, os 350, mais os seus filhos, as suas crianças, as suas mulheres, deveriam chegar a 300 pessoas. Morreram, mas que morte? Moisés disse, olha, o que eu vou fazer aqui, não procede do meu coração. Ele disse, não procede do meu coração. Por quê? Moisés não teria prazer de ver aquele povo. Sabe por quê? Uma época aquele povo também murmurou contra Deus, e Deus falou assim, Moisés, deixa que a minha ira te acenda, e eu destruirei esse povo, e de você farei uma grande nação. Moisés fez a oração que Deus não ouviu, não quis responder, Senhor, se o Senhor não perdoa esse povo, então risca o meu nome do livro que tens guardado. Entendeu? Ele preferiu, então, Senhor, risca o meu nome. Deus falou, não, Moisés, eu vou riscar o nome de quem pecou contra mim, mas o de você eu não. Quem pecou contra mim, esse eu vou riscar, mas aquele que não pecou, não. E Moisés intercedeu, Deus falou, então tá bom, pode ficar tranquilo, a minha presença irá com você, você vai descansar, pode ficar tranquilo, nós vamos juntos. E aí, o povo caminhou, Moisés caminhou, então Moisés amava o povo, irmão, Moisés amava o povo, ele se desgastava pelo povo, sofreu muitos maltratos, e ele chegou aqui no capítulo 16, ele disse, Senhor, o Senhor sabe que desse povo, eu não peguei para mim nem um jumento, não pedi nada desse povo para mim, nada, eu não tenho nada desse povo, nem prata, nem ouro, nada, nem um jumento sequer, e Deus entendeu que a queixa deles não era contra Moisés, mas era contra Deus, e os irmãos querem entender melhor? Era uma estratégia do diabo, para que levasse aquele povo de volta para o Egito. E lá também eles iam ter outra dificuldade, porque o Egito, que era aquela hora, não era o mesmo que eles saíram de lá. O Egito que agora estava, eles querendo voltar, não era o mesmo Egito. Porque quando o faraó saiu atrás do povo de Israel e morreu no Mar Vermelho, vieram os africanos do sul e povoaram o Egito. O Egito hoje é uma nação africana, mas não era, era descendente de Jafé. Entenderam? Então é o seguinte, não era o mesmo Egito, agora quem mandava no Egito era o descendente de Cão. E os descendentes de Sem não iam se dar bem na terra com os descendentes de Cão, porque Cão era invejoso, poderia causar-lhes mal. O que Satanás queria? Satanás queria que o povo revoltasse contra Moisés, revoltasse contra Arão e fizesse uma comitiva e voltasse para o Egito, aonde eles iam ser massacrados. Não estou conseguindo entender o que eu estou querendo passar para o irmão. E aí o que aconteceu? Deus observou e entendeu que aquela atitude era uma atitude rebelde, de murmurações, de queixosos, não era boa. Deus então resolveu trazer um juízo sobre eles. E falou, Moisés, convida lá o Coré, que era o líder, o Datã, Abirão, manda eles colocar na frente das suas casas. Eles ficaram.
Manda os 250 também. Traga as mulheres dele. Irmãos, você já viu que tem hora que a mulher e os filhos pagam os desobediências do pai? E colocaram na porta, e Moisés falou: olha, o que vai acontecer aqui não é coisa do meu coração, não. Ele disse: não é eu que quero, não, porque eu entendo que se dependesse de Moisés, aquilo não iria acontecer. Agora vocês, bom, vê uma coisa, vocês irritaram a Deus. Já pensou que é uma pessoa irritar a Deus? Já pensou o que é uma pessoa irritar, provocar a Deus? A Bíblia fala que Belsazar irritou a Deus, provocou a Deus, quando ele fez um carnaval lá e deu honra aos deuses de prata, de ouro, de pedra, de madeira, e Deus se aborreceu daquilo. Belsazar naquela noite morreu, né? Belsazar naquela noite, ele morreu, porque ele desagradou a Deus. Então o povo escolhido, liderado por algumas pessoas, eles irritaram a Deus. E aí Moisés diz: então vocês colocam na frente da casa, vamos dizer casa, mas era tenda, tipo essas barracas de cigano, né? Vocês ficam aí na frente, e o que vai acontecer não é coisa do meu coração. Ele dizia assim, ele queria dizer: não pedi a Deus que fizesse isso, eu não queria que isso acontecesse, mas se vocês tiverem uma morte, aí cair todo mundo morto, igual os filhos de Arão tinham morrido, né? Se vocês caírem mortos, igual morre qualquer homem, eu não sou enviado de Deus, e a palavra de Deus na minha boca não é verdade. Mas se vocês tiverem uma morte diferente, vocês vão saber que vocês aborreceram a Deus, vocês contrariam a Deus, vocês irritaram a Deus. Quando Moisés acabou de falar, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que a terra abriu. Ela abriu, e eles desceram vivos ao abismo, o que tem a ver com o inferno. Eles desceram vivos ao inferno. E depois a terra fechou. Eu imagino, pastor Alexandre, que a terra fechou e não tinha lugar de fenda, ela fechou, tampou. E aqueles homens, como eu disse que calculo, umas 300 pessoas morreram. Porque aquela liderança, aquela liderança contrariaram a Deus, mas Moisés e Arão continuaram da mesma maneira. Agora os irmãos acham que o mal foi só esse? Foi só não, irmão. Lê o versículo 50 do capítulo 16. Eu vou ler aqui. Já está na. Olha, 50. É o 50. Não, então é o 49. Faz favor, irmão. Volta aí. Isso, obrigado. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. O que é isso? Obrigado. Vamos ler agora o 17 aqui um pouquinho. Preste bem atenção. Houve a congregação de Coré morreu, mas só que o veneno deles tinha contaminado 14.700 pessoas. Vocês vão entenderam? O veneno dele, pastor Gerson, contaminou 14.700 pessoas. E quando Moisés estava com o rosto caído em terra, Moisés e Arão, quando viu aqui que Deus estava aborrecido, Moisés e Arão caiu sobre os seus rostos e começaram a orar a Deus. E Moisés teve uma visão, falou: Arão, corre, põe o seu incensário e entra no meio do povo, porque Deus já mandou uma praga e já começa a morrer gente. Já pensou que coisa terrível, irmão? Mesmo, o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o pastor, nós somos pastores, somos obreiros, mesmo sendo bombardeado por alguém, mesmo servindo de sparring, aquele negócio que o boxeador treina, mesmo servindo de sparring, nós temos que interceder por aqueles que nos maltratam. Moisés, mesmo sendo maltratado, sendo injuriado, sendo caluniado, Moisés orou e disse: Arão, corre, pega o seu incensário, porque Deus mandou uma praga no meio do povo e já tem gente morrendo. Não é terrível isso? Isso é muito sério, irmão. O que diz lá na Santa Ceia? Por causa de comer a ceia do Senhor, comer o pão, beber o cálice dignamente, tem muitos que morrem, tem muitos que dormem e que muitos que adoecem. Então a praga chegou e Arão saiu correndo com o incensário dele no meio do povo e clamando a Deus pelo povo.
mas mesmo assim morreram 14.700 pessoas. Forte isso, né? Aí nós lemos em Hebreus, irmã Rose, Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo de hoje, e será o mesmo de amanhã. Irmãos, presta atenção, Ele é aquele Deus de amor, mas é aquele Deus de justiça, é aquele Deus de misericórdia, mas é aquele Deus que pune. O que Pedro escreveu? Olha, gente, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, se Deus não perdoou o mundo e o dilúvio, irmãos, nós não podemos achar que temos prioridade diante de Deus. Todos nós diante de Deus somos apenas servos. Então vamos ler 17 de Números aí. 17. Irmão, capítulo 17, versículo 1. Me ajuda aí. Isso, vamos ler lá. Eu vou ler por causa da tradução. Vamos acompanhar lá na tela. Olha, segure um pouquinho. Quando terminou aquela praga, aquilo voltou tudo é normal. Aí Deus resolveu, na sua sábia orientação, direção, Ele resolveu fazer com que o povo não murmurasse mais. Parece também que é a última vez que o povo murmurou, dessa qualidade, né? Não houve mais rebelião. Aí Deus resolveu fazer uma prova de fidelidade. Irmãos, já pensou o que é isso? Eu acho que eu falei a palavra certa, né? Deus resolveu fazer uma prova de fidelidade e de provar que a escolha dele é certa. O que Deus fez? Falou, Moisés, para que esse mal não continue, não levante outras pessoas. Porque, irmãos, presta atenção, Deus, a Bíblia fala, Ezequiel falou que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Agora, por que então Ele matou? É porque Ele é o Deus que dá a vida, Ele é o Deus que tira a vida, e se Ele não tirasse a vida daqueles, os mais de 2 milhões seriam contaminados. Então, em perder uma minoria, perde a minoria e não perde a maioria. Foi o que Deus fez. Ele eliminou o mal assim pela raiz. Então, ele disse, Moisés, para que o povo não murmure mais, para que o povo não caia mais nesse problema de murmurar, de contenda, de levantar contra a minha decisão. Irmão, o povo tinha levantado contra a decisão de Deus. Faz assim, reúne agora todos os príncipes de Israel, eram 12. Cada tribo tem um príncipe. E cada um príncipe te traga uma vara. E você vai escrever o nome de cada príncipe na sua vara. É Rúben? Está ali, Rúben. É Naftali? É Naftali. É Manassés? É Manassés. É Simeão? É Simeão. É Benjamim? É Benjamim. Mas na vara de Arão, pela tribo de Levi, escreveu Arão, tribo de Levi. Certo? E você entra dentro da tenda da congregação e coloca essas varas lá. Olha, irmão, essas varas, elas eram colhidas há muitos anos no deserto lá, já estavam no deserto com eles muitos anos, não é isso? Elas eram cortadas, já estava seca, não vou dizer que tinha ou que não tinha casca, mas eram varas secas, que não tinha nenhuma umidade, não tinha nenhuma seiva nos seus caules, eram varas sequíssimas. Falou, coloquem elas lá dentro da tenda da congregação. Aí Moisés foi lá, perante todos os príncipes, está vendo? Colocamos, fechamos a tenda. Amanhã de manhã nós vamos abrir a cortina. E colocou lá dentro. Aí vocês vão ver agora o que aconteceu. Vamos lá então. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 2: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. Versículo 5: e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, entre onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Versículo 6, né? Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara,
para cada príncipe uma vara, segundo a casa de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as dele. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, o que acontecia com ela? Florescia. Por quê? Ela produziu flores, ela deu broto, ela deu renovos, e ela produziu o que? Amêndoas. Amêndoas. Numa noite por dia, a vara produziu. Muito obrigado, irmão. De uma noite por dia, a vara produziu essas coisas. Sabe por quê? Irmãos, o que tem a ver uma vara com a escolha de Deus? Deus escolhe as coisas simples para confundir as coisas sábias. Então ficou revelado que Deus havia escolhido Arão. Deus havia escolhido Arão. E agora não adiantava chegar um outro Coré da vida, porque sabia que Deus havia escolhido. E a escolha de Deus é certa. Eu queria ler mais um texto, falar sobre outro personagem, mas não vou falar não, porque o tempo não dá. O que eu quero dizer também é, se Deus te escolher, se Deus escolher você para um determinado trabalho, não precisa tentar passar a responsabilidade para outro, porque é você que foi escolhido. Entendeu, pastor James? Se Deus escolheu o senhor para um trabalho, não precisa passar para outro, porque aquele que Deus escolheu, é Ele que irá. Porque a escolha não é nossa. Jesus falou com os discípulos, vocês não me escolheram não, mas eu escolhi vocês. E vos nomeei para que deis fruto. Olha, observe uma coisa aqui, as outras varas não floresceram, não deram fruto, mas a de Arão deu fruto. Agora imagine uma vara seca produzir fruto. Irmão, o que Deus quer dizer, que na mão dele, pode o povo achar que está seco, mas vai produzir renovo, vai produzir fruto. Né? Então que Deus nos ajude, irmão, nos abençoe, para que nós venhamos assumir a posição que Deus nos colocou, e sabendo que a escolha não é nossa, a escolha é de Deus. E quando Deus escolhe, não preocupa com as tempestades não, Deus faz ela acalmar. Né? Então Jeremias, ele sentiu, eu imagino que Jeremias conhecia a história da vara de Arão, porque Deus falou, olha, você está vendo uma vara de amendoeira, assim como eu escolhi Arão como sacerdote, eu escolho você como profeta. Né? Então ele que escolhe, é ele que capacita, é ele que dá. Arão não tinha formatura de sacerdote, mas Deus o escolheu e ele fez um bom trabalho. Irmãos, que Deus nos ajude e nos dê da sua graça. Agora, irmão, eu deixo um recado aqui, não murmure não, porque os murmuradores poderão ter uma triste sorte. Não murmure não, porque a murmuração é terrível. A murmuração trouxe um prejuízo tremendo para a nação. Né? Então o crente não deve murmurar, devemos procurar entender qual é a vontade de Deus, procurar entender o que nós estamos fazendo, se está realmente agradando a Deus, e com certeza nós seremos felizes e abençoados se fizer tudo da maneira que Deus mandar. Né? Deus abençoe e nos guarde, para que nós possamos atravessar. A igreja, irmão, ela pode ter num número bem menor alguns murmuradores. E os que murmuram são os que menos fazem. Os que criticam são os que menos fazem. Agora, é possível que tenha? É possível. Agora, deve ser evitado porque os exemplos são tremendos. Os exemplos são muito fortes. E nós estamos servindo a Deus, não é para nós ser punidos, nós estamos servindo a Deus, o nosso alvo é o céu. Nosso alvo é manter uma comunhão com Ele. O nosso alvo não é perder no deserto, não. O nosso alvo é ir até a promessa de Deus. Que Deus nos ajude, nos dê da sua bênção, para que nós possamos ser agradecidos a Deus e entender. Ajude e não atrapalhe. Coloque a sua mão e não critique, não murmure, porque se alguém está fazendo, se você não pode fazer, fique quietinho no seu lugar.
Deixa que o Moisés está caminhando. Deixa que o povo está caminhando. E outra coisa, nada impedirá a marcha do povo de Deus. Deus abençoe os irmãos. Volta a palavra para o pastor Alexandre. A igreja vai cantar. Graças a Deus. Quantos recebem de Deus essa palavra? Interessante, pastor, que o capítulo 17, o versículo 8, eu sou apaixonado por esse texto, né? E o teste foi a vara que florescesse. Só que Deus, Ele espera de nós que nós possamos ir além do que a expectativa dEle possa ter projetado para a nossa vida. O teste que Deus fizera para a nação foi a vara que florescesse. Mas a vara floresceu, deu broto e deu fruto. O que Deus quer de nós é que nós floresçamos na casa do Senhor, tenhamos brotos de renovo, porque o renovo é fim da flora. O que Deus espera da nossa vida é que a gente tenha flor, mas não apenas para enfeite, mas que a flor se transforme em broto, e a sequência de um broto é fruto. Que Deus dê broto, dê flor, dê broto e dê fruto à tua vida. Fique de pé, vamos orar. Oh, aleluia. Eu quero crer e quero ministrar na tua vida, que a tua vida florescerá nos átrios do Senhor. A palavra de Deus diz que nós floresceremos nos átrios do Senhor. Eu quero ministrar na tua vida que além de flor, você dará brotos. A estação vai terminar da flora, mas a estação do broto chegará. A estação do broto acabará, mas a estação do fruto vai chegar. Porque Deus quer te dar condição de florescer, condição de ter broto, condição de ter fruto para dar alimento a outros. Satanás tramou a tua derrota. Ele pensou que tinha derrotado a tua vida, mas você veio nessa noite desanimado, cabisbaixo, abatido, cansado, fatigado da vida, da luta, pensando de parar. Mas Deus te trouxe para te renovar, para colocar flor, para te dar broto, para te florescer e te dar fruto, para a glória do nome do Senhor. Fecha os teus olhos, põe tua mão esquerda no teu peito, levanta essa tua mão direita para o céu e começa a orar. Começa a dizer para Deus o teu limite, a tua limitação. Começa a falar com Ele: Pai, eu sou frágil, eu sou falho, sou fraco. Eu sou como Jeremias que disse: sou menino, sou criança, todos me olham e não me valorizam. Mas Deus está nessa noite te dizendo: os olhares dos homens não falam de ti. O olhar que eu tenho é que ministro na tua vida. O olhar e a fala de outros que diz você não é capaz, não importa. O que importa é o que eu olho e penso da tua vida. Deus, eu quero ministrar, Pai, sobre a tua igreja, sobre a vida dos obreiros, principalmente sobre a vida dos obreiros da tua casa. Deus, eu ministro que o desânimo saia. Eu ministro que o desânimo saia. Eu ministro, ó Pai, que a fraqueza, o cansaço saia agora, em nome de Jesus. Que palavras de maldição, que palavras de desânimo, que palavras de derrota e fracasso caiam por terra, e levante-se a bandeira da vitória que o Senhor tem para a tua igreja, que o Senhor tem para os teus ministros, que o Senhor tem para esta mocidade. Que alguém olhe e diz: não dá jeito, não tem como, não tem como, é menino, é criança, é moleque. Não, Deus chama menino, Deus cuida, Deus ceva, Deus coloca a graça e a unção, e não há quem possa retirá-la. Pai, eu glorifico ao Senhor por usar a instrumentalidade do teu servo, pastor Alcimar. Deus, continua revestindo ele da tua presença.
Oramos pela nossa liderança, pelo pastor Jander, pelo pastor Alcimar. Oramos pelo pastor Carlos, pelos dirigentes regionais, pelos dirigentes locais, pelas regentes do círculo de oração, pelas mocidades. Ó Deus, não vai fracassar, mas vai dar certo. A flor, a broto, a fruto, eles florescerão, eles frutificarão nos átrios do Senhor e serão alimento, terão palavra, terão visão. Recebe, jovem, visão do céu para a tua vida. Recebe, irmã, visão de Deus para a tua alma. Recebe, irmão, crente, novo convertido. Não pare, não feche os teus olhos. Olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para o nosso Deus, porque é Ele quem cuidará da tua casa. Em nome de Jesus, saia daqui nessa noite renovado e fortalecido, para que Deus possa te usar de maneira poderosa. Assente-se adorando o Senhor. Aleluia. Ô Cleir, canta o louvor, meu querido. Canta um hino. Nós vamos servir a Deus com nossas ofertas e nossos dízimos. Você que é grato a Deus, oferte com gratidão. Nossos visitantes não são constrangidos, mas se o fizer, faça com alegria. Deus, eu abençoo a vida da tua igreja, o que oferta e o que entregará o seu dízimo. Que nunca falte o pão no celeiro e sobre a mesa da casa dos teus filhos. Que a presença do Senhor e o renovo do teu Espírito Santo cuide, ampare e abra as portas para cada um dos que precisam, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Irmão Cleir vai louvar. Nós vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Na sequência a gente dá um encerramento. Paz do Senhor para os irmãos.
abrir mão dos teus planos, dos teus projetos, para viver os planos e os projetos de Deus. Só assim você vai ser feliz. Amém? Valeu a pena vir ao culto, não valeu? Glória a Deus. Vamos saindo daqui quebrantado. Que não haja em nós espírito de murmuração. Que nós sejamos parceiros do reino e não opositores. Deus nos auxilia a isso. Irmãos, tem um recadinho aqui da direção do Círculo de Oração, para as irmãs virem quinta-feira com a blusa rosa e saia preta, tá? Uniformizada para cantar, bem bonito, né? Blusa branca ou rosa não.